Renata. Tudo bom? Tudo Falei, bem, nossa, Fê? conectou rápido hoje. Tudo bem também. Se a conexão Geralmente estiver ruim, demora um você me pouquinho. avisa, tá? Oi? Se a conexão estiver ruim, você me avisa, que de vez em quando a internet aqui de casa dá um probleminha. Tá, e você tá me escutando bem? Tranquilamente. Ah, legal. Bom, deixa eu falar um pouquinho do que é esse projeto, me apresentar e depois você se apresenta, tá bom? Ótimo. O meu projeto, na verdade, é conversar com meninas, com brasileiras que moram fora do Brasil, seja por N motivos, mas que estão vivendo essa experiência de morar em outro país. E Uhum. aí, conversar para a gente saber como que é a vida aí, Uhum. quais são os costumes, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil. Por que isso? Porque quando a gente viaja, a gente vai com um olhar de turista. A Ah, gente com vai certeza. para ver as atrações turísticas, o que aquela cidade tem de mais importante. Sim. Só que Uhum. muitas vezes, quando a gente conversa com o local, muitas vezes eles falam: ah, tipo, nunca entrei na igreja tal, Uhum. nunca subi na torre, nunca fui em tal lugar. E a pessoa mora lá. Então, isso me fez refletir de que. E eu sou arquiteta, e eu sempre gostei muito de urbanismo. Então, Legal. isso me fez refletir que a cidade é muito mais que pontos turísticos e às vezes a gente perde um pouco a oportunidade de conhecer de fato um local, porque a gente vai muito focado em ver ponto turístico. Aí eu falei, então eu vou conversar com quem já foi turista em algum momento e agora é morador. E aí Ai, foi com assim que certeza. surgiu a ideia. Ai, aqui em Amsterdã tem uma diferença muito grande de quando você vem para passear e quando você mora. E eu acredito que em qualquer lugar do mundo tem isso também, né? A sua visão como turista é muito diferente do que a visão de quem realmente tem uma vida aqui, né? Sim, sim. E Mas como muito é que você legal foi esse para aí? projeto. Ah, Primeiro, eu queria obrigada. agradecer. Muito obrigada por ter me convidado. Fiquei muito feliz, de Imagina. verdade. É. Bom, vou me apresentar um pouquinho então. Aham. Meu nome é Natasha e eu sou a dona do Instagram One Way Voyage, que é o meu Instagram voltado para as minhas viagens, minhas aventuras, né? E eu falo um pouquinho também sobre a vida aqui na Holanda. Aham. Eu tenho 25 anos, fui nascida e criada em Brasília e aí hoje em dia eu moro aqui em Amsterdã. Tá. Então, me mudei para cá tem quase 3 anos. Ah, já tem E bastante tempo. já tem um tempinho, assim. Engraçado porque eu tenho a sensação que parece que eu moro aqui há muito mais tempo do que isso. Sim, sim. Mas agora em julho completam 3 anos que eu tô morando aqui. Tá. E o motivo de eu ter vindo pra cá foi, na verdade, o amor. Ah, que legal. Eu tenho um namorado holandês e foi o motivo de eu ter me mudado pra cá. Mas vocês se conheceram, tipo, virtualmente ou Não. ele morava no Brasil? A gente se conheceu tem quase 8 anos. Nos conhecemos no Brasil, em Brasília, na minha cidade. Quando ele Uhum. ainda estava na faculdade aqui, ele foi para o Brasil para fazer um projeto. Então ele viajou por um mês, assim, para diferentes lugares. E um dos lugares foi Brasília. Daí a gente se conheceu, trocou o telefone, conversou e tudo mais. No dia seguinte Aham. ele já estava indo embora. Então acabou Nossa, que nem deu tempo da gente se conhecer direito, mas a gente continuou se falando. Bom, na época eu estava na faculdade, ele também, não tinha muito os como, projetos não estavam bem não tinha como alinhados dar para você tomar a certo. decisão de ir. Exatamente. Então acabou que a gente perdeu o contato, a vida continuou, cada um foi para um lado. E um Uhum. tempo depois eu fui fazer intercâmbio em Paris. Eu morei em Paris 8 meses. E daí, nesses 8 meses, eu vim para visitar Amsterdã pela primeira vez e resolvi mandar uma mensagem para ele, né? Porque nada melhor do que ver a cidade com o local. Sim. Daí mandei uma mensagem falando, tô indo pra Amsterdã, se, né, você não estiver fazendo nada, a gente pudesse encontrar, talvez. E daí a gente se encontrou e conversamos, e aí percebemos que, né, tinha um sentimento aí. E aí a gente começou a namorar. E aí eu fiquei esse tempo em Paris, né, esses 8 meses, e a gente conseguia se ver uma vez por mês, assim. Só que Uhum. depois eu tive que voltar pro Brasil para terminar minha faculdade, enfim. E aí, nesse tempo, ele foi para o Brasil, morou em Brasília por 3 meses, para fazer curso de português, enfim. E aí a gente ficava nessa, né? De indo e vindo. Ficava 3, 4 meses sem se ver. Nossa, muito difícil. Aham. E aí, assim que eu terminei a faculdade, a gente decidiu, ok, ou ele tem que ir para o Brasil, ou eu tenho que me mudar para a Holanda, porque do jeito que tá, não tem Não como ficar. rolava. É. Aham. Para ele ir para o Brasil era o que ele queria, mas era muito mais difícil para a gente conseguir um visto, uma união estável, até para ele conseguir emprego lá era muito difícil. E Tá. daí para mim acabava ficando mais fácil porque eu tinha direito à cidadania italiana.
Tá. Então, eu apliquei para a cidadania italiana, vim para a Itália para fazer o processo aqui, porque era mais rápido. Uhum. Daí fiz todo o processo e assim que finalizou e eu recebi os meus documentos, eu me mudei de vez para a Holanda. Tá, então hoje você, tipo, é cidadã europeia, então essa parte do trâmite burocrático para morar, a imigração, foi bem mais tranquilo para você, né? Com certeza. Existem várias formas para você vir morar, né, no exterior. Para mim, a Uhum. mais fácil dela seria retirar a cidadania italiana. Por mais que fosse um processo caro, porque é um processo caro e burocrático, Uhum. né? Eu me senti melhor porque eu tinha lá o meu documento, não tinha que passar por todo o processo. Mas tem a possibilidade também, quem tem relacionamento com holandês, de ter um visto de partner, que eles chamam. Você não Uhum. precisa ser casado, você só precisa comprovar que você tem um relacionamento, né, com um holandês. E daí você tem o direito ao visto. Só que também é um processo longo e burocrático, que você Uhum. precisa aprender um certo nível do idioma também, porque você precisa fazer uma prova. Tá. Então, para mim, no final das contas, era mais prático tirar a cidadania. Mas quem não tem direito à cidadania e tem um relacionamento com o holandês também consegue se mudar para cá. O processo é um pouquinho mais complicado. Aí vai exigir um pouquinho mais, mas se for a única opção da pessoa, acaba valendo a pena, né? Totalmente possível, totalmente possível. Só precisa se dedicar. Eu, inclusive, antes de entrar com o processo da cidadania, porque eu também não sabia quanto tempo ia demorar, eu cheguei a comprar todo o material para estudar, mas assim, eu não sabia nada de holandês. Nada. Meu nível era assim, zero. Então, eu realmente teria que começar do zero mesmo, né? Uhum. Então, mas eu comprei todos os livros para, enfim, começar a estudar, mas aí foi que eu vi que o processo da cidadania sairia mais rápido, daí eu acabei deixando de lado. Mas eu já vi gente que conseguiu fazer todo esse processo assim em 6 meses, que realmente Tá. estudou, né, e conseguiu acelerar o processo. Mas é possível também, não é só com a nacionalidade. É, eu já vi também que pessoas que querem morar no Reino Unido, especificamente ali na Inglaterra, em Londres, Uhum. tem um processo parecido com esse, só que tem provas muito mais complexas, assim, prova de cultura inglesa. Aqui também É, é uma prova de cultura e idioma, mas assim, para ser bem sincera, essa prova de cultura mais tranquila. é bem assim, às vezes até pessoas holandesas não passam nessa prova, porque são umas perguntas que às vezes não fazem muito sentido. Mas assim, essa parte da cultura é uma coisa bem fácil de você aprender, porque eles vão perguntar: ah, o feriado nacional lá, o dia do rei, que dia é? São perguntas simples, né? Mas assim, cada lugar na Europa tem um processo diferente. Esse é o Sim. processo aqui da Holanda. Eu sei que tem Uhum. lugares aqui na Europa que são bem mais fáceis de conseguir um visto de, né, de parceiro, assim. Aqui Uhum. você precisa fazer a prova do holandês, a prova de cultura, né, igual na Inglaterra, mas eu sei que tem lugares aqui na Europa que o São processo é mais bem mais tranquilos. fácil, é. Mas aí vai depender do país que você tá. Tá. E qual foi a maior diferença que você achou? Porque você foi primeiro como turista, quando você morava em Uhum. Paris, e depois quando você chegou, pá, tô morando aqui. O que que você viu que era diferente? Assim, opa, não era o que eu pensava. Olha, muita coisa. Amsterdã é uma cidade extremamente turística. Eu vi que você já veio aqui, né? Então Sim, sim, você sim. sabe muito bem o que eu estou dizendo. É, principalmente quando você mora em Amsterdã, porque quando eu me mudei para cá, primeiramente, eu não morava em Amsterdã. Eu Tá. morava numa cidade próxima de Amsterdã, porque o aluguel aqui é muito caro. Então, eu tinha acabado de me mudar para cá, eu não tinha um emprego, então realmente a gente não tinha condição de alugar um apartamento em Amsterdã. Então, a gente foi morar numa cidade que fica, sei lá, 40 quilômetros, 50 quilômetros daqui, que se chama Almere. Então, Uhum. primeiramente eu morava lá, e aí lá não tem nada a ver com Amsterdã, é uma cidade assim, Tá. super calma, bem residencial mesmo, nada turística. E aí eu acho que eu senti mais a diferença quando eu comecei a trabalhar, porque eu morava nessa cidade, mas eu trabalhava em Amsterdã. E Tá. aí foi que eu comecei a ver a diferença de Amsterdã para o turista e Amsterdã para quem realmente Morador. mora aqui. Porque eu tinha que pegar o transporte público todo dia para ir da minha cidade para chegar aqui em Amsterdã. Tá. Então eram coisas assim que eu começava a perceber assim, dentro do transporte público, por exemplo, que no metrô eu estava sempre com pressa, eu precisava, né, correr na estação para sair do trem, entrar no metrô, pegar o bonde para fazer todas as baldeações para chegar no trabalho. Às vezes você tá com muita pressa, mas quem tá viajando não tem pressa. Então, às vezes a pessoa para no meio do caminho para olhar o mapa e você tá lá, ai, preciso correr, tenho horário para chegar no trabalho. Então, assim, você começa a perceber a Tá. diferença. E a maioria dos holandeses não se importa muito com essa questão da cidade ser muito cheia, né?
Porque Amsterdã não é uma cidade grande, igual Londres, Não é grande. Paris, Roma, né? É uma cidade bem pequenininha. Então, Uhum. realmente, quem mora aqui acaba passando o tempo inteiro perto de quem tá vindo visitar, porque as coisas estão todas no mesmo lugar, né? Uhum. Então, eu achava inicialmente que os holandeses se incomodavam bastante com isso. Até quando eu comecei a fazer amizade com eles e percebi que, na verdade, já faz parte do cotidiano deles, eles não se importam mais. E é o Eu que eu ia acabei. comentar, eu ia comentar exatamente isso, porque quando você mora numa cidade turística, aquilo acaba fazendo parte, você querendo ou não, da sua vida. Exatamente. Então, já faz parte ali, já não tem como você fugir. Eu acho É, que talvez uma cidade que tenha um boom turístico de uma hora para outra, aí isso sim possa sim. incomodar quem mora, né? Mas Mas aqui quando eles já já estão faz parte. acostumados. É, sempre foi uma cidade turística e muito cheia. Então, assim, aqui você tem duas opções. Ou você mora em Amsterdã, se adapta e aprende a conviver com, né, com a loucura que é a cidade, ou você mora numa cidade próxima e vem para cá só para trabalhar ou para passear. Então, assim, se você Tá. escolhe morar em Amsterdã, você tem que saber que faz parte da vida. E, Mas, assim, é muito raro também, por exemplo, quando eu quero fazer compras, alguma coisa assim, eu tento evitar a parte onde fica a maior parte dos turistas. Então, eu vou é, para os centros que são um pouquinho mais afastados, né? Para não estar ali no meio daquela bagunça toda. Mas, assim, eu acabei acostumando também. e aí hoje você mora em Amsterdã. Sim, aí eu morei um ano nessa cidade, aí assim que eu consegui o emprego, etc., começou a ficar um pouco difícil também essa coisa do transporte, porque eu Todo demorava dia. 1h30 mais ou menos de casa até o trabalho. E aí a Aham. gente achou melhor se mudar para Amsterdã. Então hoje eu moro em Amsterdã, mas não moro na parte turística. Eu moro na parte norte da cidade, que é bem afastado do centro, mas que com transporte público eu consigo chegar lá em menos de 20 minutos, bem rapidinho. E você já tem a sua bicicleta? Tá aí uma coisa que eu ainda não me adaptei 100%. É, bom, você provavelmente viu que a coisa da bicicleta aqui é uma loucura, né? Então, Mas, ó, assim, vou falar uma coisa. Na minha cabeça de turista era, nossa, eu quero ir para Amsterdã e vou alugar uma bicicleta e vou conhecer a cidade toda andando de bicicleta, vai ser incrível e tal. Tipo, fantasiei isso. E aí eu não andei de bicicleta em Amsterdã. Porque eu vi que era muito difícil andar de sim. bicicleta aí. E eles são extremamente, porque tem que ser, porque tem muita bicicleta, então tem regras extremamente rígidas para você andar. Uhum, Não dá para você ficar, olha que bonito aqui. Tipo, é um tipo de transporte. Vamos, minha filha, tem gente atrás de você. com Então, certeza. achei que para o turista, assim, não recomendo alugar uma bicicleta porque ele vai acabar sendo xingado, vai Com sofrer e certeza. Uhum. não é legal, assim. Mas eu vi que é realmente um meio de transporte do Mas holandês, é, né? com certeza. Eu acho que é isso, é o maior problema quando o turista vem visitar Amsterdã. Eles não conseguem entender que a bicicleta aqui não é um meio de lazer. Não é você pegar Exatamente. uma bicicleta e pedalar para apreciar a paisagem igual a gente faz no Brasil. Pega a bicicleta para dar uma volta, se exercitar. Não. Uhum. Aqui a bicicleta é um meio de transporte. E, na verdade, é o meio de transporte principal para quem mora no centro de Amsterdã. Porque o Uhum. transporte público é caro, muito Uhum. caro. E ele não funciona o tempo inteiro. Então, assim, não sei se você chegou a ver os bondes, porque aqui não é Sim, ônibus que é dentro da cidade, é o sim. bonde, né? Que é o que eles chamam de tram aqui. É, às vezes o tram passa a cada 10 minutos, então às vezes não Uhum. faz muito lógica você conseguir pegar o tram e trocar e fazer a baldeação. Então, por isso, para eles, a bicicleta é muito mais fácil. Então, eles Uhum. realmente usam como um meio de transporte. Porque você Sim. chega muito mais rápido usando a bicicleta do que usando o transporte público. E daí o Uhum. turista vem aqui, aluga a bicicleta e não presta atenção nas regras, porque como é um meio de transporte, né, que você precisa usar para ir para o trabalho, etc., tem as regras do sinal, de quem tem que dar preferência para quem, e às vezes você passa no meio da rua, onde tem carro passando, onde tem o bonde passando. Então, se você não presta atenção em todas as regras, acaba acontecendo um acidente, o que eu já vi acontecer várias vezes. Sim. E é muito E, e, perigoso. e falando, um monte de gente falando daqui das situações de bicicleta, assim. Fiquei Aham. impressionada com as mulheres andando de salto alto e com guarda-chuva na outra mão. Tem que ter E roupa habilidade. social, óbvio, elas estão indo pro trabalho. Do jeito que elas vão É, trabalhar, elas vão pedalar, como se estivesse entrando no seu carro, elas é. estão pegando a bicicleta e pedalando.
Exatamente. Aí esse aqui falou, as bicicletas são ecologicamente corretas, mas para o turista é um pouco complicado, somos quase atropelados. Isso é uma outra coisa que é muito importante da gente falar, que você também tem que se portar, tem que saber se portar como pedestre. Com Porque aqui no certeza. Brasil, como a gente não tem tanto essa cultura da bicicleta ser um meio de transporte, sim ser lazer, a gente acaba andando pela ciclovia e aí vai Sem prestar pouco, sai. atenção. É. Tipo, lá não dá. É como se você estivesse andando no meio da rua. Tipo, Não, não é para vi... pedestre estar na faixa de bicicleta, né? Eu já vi acontecer várias vezes de pedestre parar no meio da ciclovia, porque é um pouco difícil, porque como Amsterdã é uma cidade muito compacta, assim, a rua onde passa o carro, onde passa a bicicleta e onde anda o pedestre, é tudo muito junto. Então, realmente, para quem não conhece a cidade, fica um pouco confuso de aonde eu posso andar e aonde eu não posso andar. Eu, às vezes, morando aqui, fico na dúvida se isso aqui é uma ciclofaixa ou se eu tenho que andar para cá ou para lá. Então, até pra gente que mora aqui, é complicado às vezes. Então, imagina para uma pessoa que não está acostumada com esse trânsito de carro, bonde, bicicleta e pedestre, tudo um ali do lado do outro. Realmente é bem complicado, mas tem que prestar atenção, porque senão acaba acontecendo coisas ruins, né? E a outra coisa que também me chamou a atenção, mas isso aí mais com uma visão da cidade, assim, do urbanismo, é como você falou, tem o espaço para passar o carro, o bonde, a bicicleta e a pessoa. Só que esse espaço, até porque o holandês é muito ligado ao design também, eu acredito nisso, que é bem tênue, assim, a diferença do que é para o carro, do que é para o bonde, do que é para a bicicleta. Então, para quem está visitando, eu lembro que a gente estava andando, eu fui com um grupo de amigos e tal, nós éramos 8, e aí eu lembro que a gente estava andando e voltando à noite, rindo. Quando a gente viu, tipo, o trem estava vindo e quase atropelou o meu amigo, assim, porque não estava nítido pra gente que não podia andar ali. Era uma... Não tem uma barreira física, né? Não. O tram passa praticamente, tipo, no meio do negócio e depois, ok, você pode andar por ali, mas você tem que saber que ali é o espaço do tram, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa que eu falo para quem me pergunta se vale a pena alugar carro aqui. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça. Não faça, porque dirigir em Amsterdã, você precisa tomar muito cuidado. Olha, eu tenho carteira de motorista, a gente tem um carro aqui, eu e meu namorado. Eu nunca me arrisquei e nem vou me arriscar a dirigir dentro da cidade. Porque a mesma rua onde passa o bonde é a rua onde passa o carro e é a rua onde passa a bicicleta. Então, se você não presta atenção, para ter um acidente entre um bonde, um carro, uma bicicleta e um bonde, ou um carro e uma bicicleta, é muito fácil. Então, não só para quem está caminhando, mas para quem está dirigindo também, né? Tem então, eu não me arrisco de jeito nenhum a dirigir em Amsterdã, porque é um trânsito bem caótico. E o outro motivo que não vale a pena alugar carro é que a cidade é pequena, o centro dela é bem concentrado, você consegue fazer tudo andando. Eu não usei transporte público nenhuma vez, assim, no centro da cidade. Eu usei para sair de Amsterdã, que eu fiz alguns passeios. Mas no centro da cidade eu não usei nenhuma vez. O que eu sempre falo é que o melhor jeito de conhecer a cidade, na verdade, é caminhando. Você vai economizar dinheiro, porque o transporte público é caro, e você vai conhecer lugares que você não veria se você fosse de transporte público. Então, assim, caminhar por Amsterdã é sempre a melhor opção. Tá. E aí, agora, uma outra coisa que eu acho que todo mundo imagina de Amsterdã é... Eu fiquei hospedada num lugar... Primeiro, para falar, a hospedagem em Amsterdã, eu fiquei impressionada. É muito caro. Muito, muito, muito. E quando eu fui para Amsterdã, como eu falei, eu fui com um grupo de amigos, porque a minha irmã ia participar de um congresso, e os amigos iam. Então, nós éramos 8. Então, a gente escolheu ficar hospedado num hostel que é muito famoso, que é o Bulldog. Então, a gente ficou lá, porque a localização era muito boa e tal. E aí, a gente conseguiu fechar um quarto que tinha um banheiro só pra gente. Só pra vocês. Ah, legal. Então, foi ótimo, assim, por esse lado. Mas eu não sabia. A gente estava se hospedando num lugar que também era um coffee shop. Exatamente. E aí é, tipo, muita informação. Isso aí é uma coisa que eu tinha como ideia de Amsterdã. Quando eu pensava em Amsterdã, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era a Red Light District, que é a Rua das Luzes, né? Das moças na vitrine. E os coffee shops.
Bom, obviamente isso faz parte, né, do turismo aqui. Aham. Pela maconha ser liberada, Legalizada. Aham. poderem fumar, enfim. Agora tem um porém que eu acho que muita gente não sabe. A Hum. maconha ela é legalizada para você fumar dentro No de coffee shop. casa ou nos coffee shops. Então, o que eu vejo muito turista fazendo, que é comprando e fumando lá de fora, isso não pode, isso é ilegal. Obviamente, Aham. você vai ser preso se um policial te parar, mas eles com certeza vão pedir para você apagar, jogar fora, porque você não pode fumar na rua. Você tem que fumar dentro dos coffee shops, né? E a princípio era uma coisa que eu ficava meio assim, gente, é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? Que, da gente que mora no Aham. Brasil. Saber que aqui você pode fumar normalmente, que é uma coisa legalizada. Mas pra ser sincera, depois que você se muda pra cá, é uma coisa que é tão natural pro holandês que já nem faz, Aham. eu nem percebo mais, assim, sabe? Eu sei que o Aham. brasileiro tem muito essa coisa na cabeça de achar que Amsterdã é só isso, e eu falo, Amsterdã é muito mais Muito mais que isso. do que só fumar maconha e visitar a Luz Vermelha, a Rua da Luz Vermelha. Isso é parte do turismo, obviamente, porque faz parte da Uhum. cidade, são coisas que a gente não está acostumado a ver, né, na nossa cidade, no Uhum. nosso país. Então, que obviamente, se você vem aqui, é legal dar uma passeada e olhar a Luz Vermelha. Mas, assim, Amsterdã é muito mais do que só isso, né? Sim, sim. E o que eu percebi, mas com uma visão de turista, é que os coffee shops são voltados pro turista. Eu não Exato. vi tantos locais assim, e- frequentando assim os Uhum. coffee shops. Eu não sei se foi uma impressão minha ou se é isso mesmo. E aí eu fiquei imaginando, é uma coisa que já é um símbolo da cidade. Sim. Todo mundo, quando imagina, vai para Amsterdã, vai para Ah, já sei Amsterdã. o que vai fazer. Então eu acho que faz muito parte já da cultura. E, tipo, eles Sim. seriam idiotas se eles não usufruíssem isso para a própria economia deles, né? Aham. Mas eu não vi muito essa questão do local Uhum. frequentando mesmo. Não, mas você tá certa. Principalmente os coffee shops que ficam no centro da No cidade, centro. você Uhum. basicamente não vai ver locais comprando nada ali. Ali é realmente voltado para o turismo. Não vou dizer que é como se os holandeses não fumassem maconha. Eles fumam, mas para eles é uma coisa tão comum que não é como se eles fumassem o dia inteiro, o tempo inteiro, como as pessoas acham que eles fumam, né? Eu acho que é Uhum. bem parecido com o álcool no Brasil. Ah, encontrei uns Sim. amigos, quero fumar, fumo e tal, mas assim, não é como se eles fumassem o dia inteiro, vivessem dentro de um coffee shop. E eles nunca, você nunca realmente vai ver eles visitando esses coffee shops que ficam no centro. Se eles quiserem comprar, eles vão para coffee shops mais afastados, até porque o preço é muito diferente. O preço Uhum. dos coffee shops no centro são muito mais caros do que se você for num coffee shop fora do centro da cidade. Então, obviamente, que eles sempre vão querer ir no que não seja turístico, porque eles vão pagar mais barato, né? Sim, sim. E uma outra coisa que eu gostei muito da cidade, assim, é que vocês usam muitos espaços públicos abertos. Então, eu vi muita gente fazendo piquenique, muita gente só se encontrando mesmo na praça e conversando, andando de bicicleta como uma forma de lazer dentro dos parques. Então, achei incrível o uso que as pessoas fazem da cidade. A sensação que eu fiquei é, cara, eles usam tudo que a cidade tem para oferecer para eles, sabe? Sim. Aí uma curiosidade que eu fiquei, assim, como Uhum. é que é o uso de academia aí? As pessoas vão muito para academia ou elas usam mais os espaços abertos de lazer para atividade física também? Isso é uma pergunta que eu recebi, inclusive, recentemente, sobre como os holandeses se exercitam, se eles são, no geral, magros ou não, porque eles comem muito pão e muita batata o tempo inteiro, então todo mundo fica, como é que eles conseguem ser magros se eles comem esse tanto? Eu Aham. acho que o holandês, no geral, tem um estilo de vida muito saudável. E isso que você falou é verdade. Eles usufruem muito dos espaços públicos, parques. Você sempre vai ver os parques lotados, todo mundo correndo e fazendo exercício. Isso é uma coisa realmente muito comum. Qual foi Faz a parte época do que dia a você veio dia, pra né? cá? Foi primavera, Ah, eu verão? fui na melhor época, eu fui em abril. Ah, melhor mês! Nossa, com certeza. Principalmente nessa época do ano, quando a primavera Aham. chega. Porque uma das piores coisas para mim aqui na Holanda é o clima, né? Porque, digamos aí, de setembro até março é muito frio, muita chuva, muito vento, pouquíssimo sol. Então, quando chega a primavera, que os primeiros dias quentes começam a chegar, o sol começa a aparecer, aí mesmo que você vai começar a ver o pessoal saindo.
Porque se tinha uma coisa que eu não fazia quando eu estava no Brasil, que pra gente é normal, é apreciar o sol. E a partir do momento que você muda para um lugar onde praticamente não tem sol, um dia de sol aqui é uma raridade. Então, em abril é quando esses dias começam a aparecer, né, na primavera. Então, por isso que você viu todo mundo do lado de fora. E daí fica assim a primavera até o final do verão. Então, eles realmente aproveitam ao máximo essas duas estações, porque a gente sabe que depois disso vem a chuva, o frio, o vento. E aí... Sabe que aquilo tem hora para acabar, né? Exatamente. Então, eles fazem muito uso. E a pergunta que você fez sobre as academias, eles utilizam sim as academias. Obviamente, quando os dias são bonitos, assim, com sol e calor, eles vão sempre preferir se exercitar do lado de fora. Mas durante o resto do ano, outono e inverno, quando os dias não são bons, né? Quando tá muito frio, daí eles preferem, né, se exercitar nas academias. Mas, no geral, nessa época do ano, primavera e verão, você vai ver sempre gente fazendo exercício do lado de fora. Bom, e como eu falei que eu fui na primavera, um dos lugares que eu visitei, que fica fora de Amsterdã, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa também, foi os Campos de Tulipas. Esqueci o nome do parque agora. Keukenhof. Keukenhof, exatamente. Eu vou falar como eu fiz para chegar e depois você fala se eu fiz a melhor maneira ou se existem outras maneiras, enfim. Eu fui de metrô até o aeroporto. Do aeroporto eu peguei um ônibus que me deixou no parque. Sim. E aí lá no parque, inclusive, né, para esse passeio, fui eu, minha irmã, meu cunhado e um casal de amigos nossos. Esse casal de amigos, eles iam embora de Amsterdã nesse dia. Então, quando a gente chegou no aeroporto, eles já deixaram as malas deles num locker. E aí, na volta, eles já embarcaram. Então, eu acho que é uma dica legal para as pessoas saberem, de repente, quando que elas podem, porque eu não sei se tem uma maneira melhor de ir, mas tudo que eu pesquisei era sempre saindo do aeroporto. Sim. Então... Eu já fui para Keukenhof 3 vezes. E só uma dessas vezes que eu fui com transporte público. As outras 2 vezes a gente foi de carro. Mas quando eu fui de transporte público, foi quando a minha avó veio me visitar, a gente fez exatamente o mesmo trajeto que você fez. Porque a gente já comprou o ticket junto com esse ônibus. Você provavelmente... Voltou? Voltou. Porque eles vendem o ticket do parque juntamente com esse ticket do ônibus. Então, eu acho que esse é o jeito mais fácil. Porque acontece, Keukenhof fica numa região aqui na Holanda chamada Lisse. E o parque fica bem afastado do centro da cidade. Então, mesmo que você utilizasse algum outro meio de transporte para chegar em Lisse, você ainda teria que pegar um ônibus para chegar no parque. Então, tem essa possibilidade também. Eu sei que esse ônibus sai de outros lugares além do aeroporto, mas eu acho que o que sai do aeroporto é o mais prático. Outra opção, para quem tem disposição, quem consegue, é ir pedalando daqui até lá. É uma Mas bela são uns 50 quilômetros? São uns 30, 40, eu acho. É uma bela de uma pedalada, mas você vai pedalar no meio dos campos de tulipa, não dentro do parque, né? Os campos que ficam do lado de fora mesmo. E é a coisa mais linda. Eu nunca fiz, mas eu já vi muita gente que mora aqui fazendo. Incrível, né? Maravilhoso. Isso que eu ia falar. Eu não andei de bicicleta na cidade, mas quando eu cheguei lá no parque, e aí eu vi aqueles campos, até chegar, você vê os campos, eu falei, nossa, muito maravilhoso. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um passeio para... Aí tinha por tempo, assim, eu fiz um de 1 hora para andar de bicicleta pelos campos. E aí uma pessoa, tipo um guia na frente, e aí cada um na sua bike, mas cada um tinha seu tempo, assim, sabe? Tinham vários percursos que eles já pré-estabeleciam. E eu achei que super valeu a pena, assim, porque eu consegui andar de bike, assim, é uma coisa que eu queria ter feito, mas fiquei com medo de fazer em Amsterdã. E é uma outra visão, assim, porque no parque você vai, na verdade, num grande jardim. Tipo, é lindo, vão ter todos os tipos de tulipas que você imagina. É muito bonito mesmo. Por sinal, foi lá que eu descobri que a minha flor predileta é tulipa, porque é muito linda. Lindo demais, né? Mas nos campos é muito incrível, assim, que são plantações. Você vê aquele negócio gigante lilás, depois aquele mar assim vermelho e tudo é tulipa. É lindo demais, né? Então é muito bonito. Eu acho que é um passeio que para quem vai para Amsterdã, ele tem época, né? Só abre na primavera, não é isso? Sim. O parque abre entre abril e maio só.
Porque Só é nesses essa 2 época que eles meses. conseguem cultivar as tulipas, porque depois fica muito quente, antes é muito frio. Então tem um tempo Aham. exato que eles conseguem abrir. E a diferença do parque para o passeio que você fez, o parque é maravilhoso também, é lindo, Aham. super recomendo. Mas o parque é bem montado, assim, tudo que tá ali dentro eles montaram, né? E quando Sim. você pega a bicicleta e pedala pelos campos, é realmente assim, o natural mesmo, são os fazendeiros que têm os campos de tulipa, então é Aham. realmente uma experiência diferente de quando você visita o parque. Então eu acho que é muito válido fazer os dois, não só o parque, mas Eu também fiz esse as duas passeio coisas. É porque é o pedalando. dia inteiro. Aham. Aí eu acabei conseguindo curtir o parque e depois fiz o passeio de bicicleta. Foi um passeio que eu gostei muito, Uhum. muito mesmo. Achei muito bonito, me surpreendeu. Eu já imaginava que fosse bonito, mas me Não tanto, surpreendeu, né? assim. Você Então, vê vale muito a... pessoalmente é outra coisa. Exatamente. E aí, outra coisa de Amsterdã que eu vi que tem muito e que eu acabei não curtindo tanto, mas nos que eu vou citar dois que eu fui, que eu gostei muito, foram os museus. É uma Sim, cidade muito rica culturalmente, tem muito museu legal. tem. E os dois que eu mais gostei, um foi até o que eu postei, que foi o Museu de Van Gogh, que eu Aham. achei incrível. Eu achei que ele é do tamanho certo, porque também quando o museu é muito grande, se acaba se perdendo, a mente cansa com tanta informação, então Sim. achei que ele é do Uhum. tamanho perfeitinho ali. E um outro que me deixou mexida, assim, foi o Museu da Casa da Anne A casa Frank. da Anne Frank. Uhum. Mas eu sei que tem muitos outros museus em Amsterdã, Tem. eu acabei não conseguindo ir em muitos, mas para quem gosta dessa vida cultural, de visitar Uhum. museu, é um excelente destino, assim. Eu sempre digo que Amsterdã é uma cidade para qualquer tipo de turista. Para as Uhum. pessoas mais velhas, para os mais jovens, para quem gosta de passear, ir para bar, restaurante, museu, porque tem um pouco de tudo, literalmente. Uhum. Então, assim, essa parte dos museus é com certeza incrível. Se eu te falar que eu nunca fui no Museu do Van Gogh, você vai acreditar? Ai, não. Vergonha, mas é porque quando você mora aqui, acaba que você sempre fala, não, eu vou, eu tenho que ir, eu quero ir, mas acaba que você nunca consegue um tempo para poder ir lá e visitar, e toda vez que vem alguém me visitar, eles acabam já comprando os tickets, e aí fica complicado com o trabalho, e acaba que eu nunca fui. Mas eu Mas, super te entendo, porque eu morei 3 anos no Rio. E uhum, aí, o Rio de Janeiro é a cidade mais turística do Brasil. Então, eu sim, recebia muita visita. Meus amigos me visitavam, minha família e tal. Eu aham. cheguei aí 8 vezes por Cristo Redentor. Meu Deus, E aí, chegou uma hora que eu falava, não, eu não aguento mais ir para chega! aquele lugar. Chega, eu não quero mais ir. Ah, mas por que você acha que não vale a pena, não é bonito? Eu, não, é Não, eu bonito, não vale... aguento mais. mas é que eu não aguento mais. Eu sei exatamente o que você está dizendo. Comigo, no meu caso, é o meu trabalho. Eu não sei se você Uhum. sabe, mas eu trabalho no museu da Heineken, na Heineken Experience. Ai, que bacana. Eu fui lá também. É Pois que é, como eu não sou fã de cerveja, aí tipo, achei legal. Mas para aham. quem é fã, é maravilhoso. E aí, esse é o lugar que eu não aguento mais olhar, porque assim, é o meu trabalho, eu tô lá sempre. E aí, Uhum, quando eu não tô lá e tem gente me visitando, eu levo as minhas visitas lá, porque quando eles vão comigo, eles não pagam, né? Então, uhum. assim, eu já cansei de entrar naquele lugar levando gente. Aí chegou um ponto que eu falei, não, ó, eu vou te dar os ingressos, você vai e depois a gente se encontra. Porque realmente eu não aguento mais. Quando eu tô de Eu fazia folga, eu exatamente tenho que ir isso. pro meu trabalho. Eu fazia exatamente isso. Você falava, não, eu te ensino direitinho o que você tem que fazer, é a melhor maneira de ir, mas ó, a gente se encontra depois. Te levo Porque lá na eu não porta, te, aguento. te deixo lá dentro, mas a gente se encontra depois. Exatamente. Que é essa visão do turista e do morador, né? Eu tenho certeza que vários cariocas nunca subiram no Cristo, Ah, foram com uma certeza. vez e acabou. Ué, o meu namorado, que é holandês, nascido e criado aqui em Amsterdã, ele foi pela primeira vez no Museu da Heineken comigo, na primeira vez na casa da Anne Frank comigo. Ele nunca tinha feito essas coisas, porque para Uhum. quem mora aqui é uma coisa comum, né? Eles já estão acostumados, então é normal isso acontecer mesmo. Tanto que eu moro há 6 anos em São Eu sou de Belém, mas eu Aham. moro há 6 anos em São Paulo. E aí, ano passado, que me deu um clique, assim, que eu falei, gente, tem muito lugar aqui em São Paulo que eu nunca fui. Aí eu meio que fiz um projetinho e me desafiei, assim, que eu ia Pra ter que conhecer conhecer os... um lugar a cada dia que eu nunca tivesse ido. Aham. E vou te falar que falta muito lugar ainda, Ah, viu? é. São Paulo tem muita opção, meu Deus.
Mas Mas é aqui um em exercício, Amsterdã, porque você acaba entrando na rotina do dia a dia e às vezes a gente deixa de apreciar e de curtir o que a cidade tem, né? ah, com certeza, com certeza. Eu tô tentando também me policiar, bom, não agora, né, nessa quarentena, porque agora a gente tem que ficar em casa, mas eu Uhum. tinha feito a promessa esse ano que eu ia aproveitar mais a minha vida aqui. Porque acaba que a gente entra numa rotina, acaba ficando Uhum. cansado, que é normal, né? Sim, Mas eu também sim. não posso esquecer que eu moro numa cidade maravilhosa, incrível, que eu tenho que aproveitar o máximo possível, né? Então, eu tinha prometido que esse ano eu ia fazer mais coisas, até para trazer mais informação também no meu Instagram de viagem, porque eu sei que muita Uhum. gente visita Amsterdã e são dicas bem legais. Então, eu Sim. fiz até uma vez com uma amiga minha, as duas moram aqui, as duas brasileiras, e a gente falou, a gente vai viver um dia de turista na nossa própria cidade. Então a gente Uhum. pegou lugares que a gente nunca tinha visitado. Inclusive tá aqui, ó, minha mãe mandando eu falar do lugar, porque eu levei ela lá e ela gostou. E a gente escolheu alguns lugares na cidade que a gente nunca tinha ouvido falar e que na verdade eram lugares turísticos. E aí a gente foi parar num lugar que se chama Behindhof, que é um lugar que eu inclusive sempre recomendo agora para as pessoas visitarem, porque assim, é Uhum. maravilhoso, super lindo, super calmo, no meio da parte mais agitada da cidade, que é a Rua das Compras. Eu passei naquela rua inúmeras vezes já. Eu nunca tinha visto aquele lugar na minha vida. E daí, Uhum. quando a gente foi pesquisar para ver o que a gente podia fazer de diferente, de novo, a gente achou esse lugar e eu falei, gente, mas eu acho que a localização tá errada, porque eu já passei aqui tantas vezes, eu nunca Uhum. vi esse lugar. E daí a gente foi visitar e era um lugar incrível, assim, é um lugar bem histórico. Antigamente, quando a religião católica foi banida, ali era o único lugar onde elas não eram muito bem freiras, eram mulheres que praticavam religião católica. Ali era o único lugar onde elas podiam continuar praticando a religião sem serem, né, discriminadas e tal. E aí, hoje em dia, eles mantêm a capela escondida que elas usavam e a igreja, né, que elas usavam também. É um lugar maravilhoso que eu nunca tinha visto, que é super turístico dentro da minha própria cidade. Então, eu fiz esse dia de turista com a minha amiga, a gente conheceu vários lugares bem legais, e aí eu prometi para mim mesmo que esse ano eu ia voltar a fazer mais isso. Não agora, né, com essa quarentena, mas Ah, mas essa quarentena pegou todo mundo de surpresa com e tipo, a gente certeza. só tem que adiar os planos, mas não Continua aqui, cancelar eles, continua né? no papel, só mais lá para frente Exatamente. agora. E outro lugar que eu fiz também de passeio, porque eu fiquei 6 dias em Amsterdã. Ah, Fiquei um tempo até bom. bastante É, um do tempo que a bom. média Aham. de pessoas fica, né? Uhum. Geralmente as pessoas ficam entre 3 e 4 dias. 2, 3 dias é o máximo que eu costumo escutar que as pessoas tiram para ficar aqui em Amsterdã. Que eu acho pouco, na verdade. Eu acho que deveria ficar o tempo que você ficou, 6 dias. É, Pra eu poder acabei ficando conhecer. 6 dias, porque como a minha irmã tinha compromissos profissionais e tal, eu Uhum, fiquei 6 dias curtindo, mas como uhum. ela não ia conseguir curtir tudo, aí a gente chegou a esse consenso, vamos ficar 6 dias, e Mais eu tempo, acabei tá? levando vantagem nessa história. Mas a gente foi num lugar, era uma cidade que a gente foi de metrô e trem, se eu não me engano, que é a cidade dos Moinhos. Ah, Ela é turística. Zanzischans. Como é que é o nome? Zanzischans. É esse mesmo. Isso aí. E eu gostei, apesar de ver que era ali um turístico, mas são. É porque é um símbolo também da Holanda, os moinhos, né? Aham. Então eu gostei de ter visto, achei que foi um passeio legal, assim, apesar de ver que tinha ali um apelo bem turístico, É. eu Uhum. curti, assim. Zanzischans Foi é um fácil lugar de chegar. bem turístico e por ser um lugar bem turístico, realmente eles facilitaram a chegada lá, porque ele na verdade fica no meio do nada. Então, eles facilitaram com a questão do transporte. Vale super a pena porque é um símbolo do país, com certeza, os moinhos. Mas, assim, é a parte mais voltada para o turista. Você consegue ver moinhos em lugares diferentes e são moinhos que, na verdade, as pessoas ainda moram dentro dos moinhos. Aquele ali é bem Nossa. turístico, não tem ninguém morando ali. Tem Sim, não loja tem. de É. souvenir e tudo mais, né? Se eu não me engano, tem até uma demonstração de fábrica de queijo, de chocolate. Tem, Eles aí fizeram tem uma umas coisa coisas de bem. tamanco também, os É, tamancos de aham. madeira. Então ali é realmente pro turista, mas o Aham. moinho ainda assim é um lugar, coisas que você consegue ver aqui na Holanda, mas como um lugar para as pessoas morarem mesmo. Então, se você pega um carro e sai dirigindo aqui pelo interior da Holanda, você ainda vê vários moinhos espalhados. Aqui em Amsterdã, se eu não me engano, só tem 2 moinhos que ainda, né, fazem parte da cidade.
O Aham. primeiro é um que fica numa parte que é nada turística, que eu inclusive descobri recentemente, que fica em New West, da Uhum. cidade. E o outro é uma cervejaria. E Ah, e esse eu não entrei, mas eu cheguei a ver. esse É. eu sempre recomendo para as pessoas Aham. visitarem, porque fica numa região um pouquinho mais afastada, não é uma região tão turística quanto o centro de Amsterdã, mas que é Uhum. uma cervejaria super legal, porque antigamente ela funcionava dentro do moinho, e aí hoje em dia, obviamente, a cervejaria não é mais lá, a fábrica mudou de local, mas eles ainda usam o local para mostrar como é que eles, né, produziam a cerveja, aí você pode ir lá fazer uma degustação, e é uma cerveja local também. Então, é um dos moinhos que você ainda consegue visitar dentro de Amsterdã, se você não quiser ir até Zanzusrans. E aí, de quebra, toma uma cervejinha holandesa também, que não é nada ruim, né? É. O meu cunhado tá falando aqui, um lugar que gostei foi a biblioteca pública. Ele falou, agora eu lembrei. A gente realmente foi lá e a gente achou incrível. A A vista é Olva maravilhosa. fica perto da estação central, né? Isso. Lá em cima tem uma vista, tem tipo um Tem um café terraço, também. tem Uhum. um café. Então é um lugar bacana, assim, É para bem conseguir legal. ter essa visão da cidade. E a Aham. biblioteca é legal. Eu recentemente comprei o cartão da biblioteca para poder utilizar a biblioteca, né? Se eu não me engano, eu paguei 35 euros o ano, que eu achei um preço muito bom. Eu Sim, posso alugar até 100 livros no ano e é uma biblioteca super completa, não só sim. de coisas em holandês, mas em outros idiomas também, tem bastante coisa em inglês. E o local que eles têm para trabalho é muito bom também. A internet deles funciona bem. Então, volta e meia eu vou para lá com o meu laptop para trabalhar. E aí almoço naquele café que fica lá em cima com aquela vista linda do canal. A É bem vista é legal mesmo. incrível. E o legal é que quem quiser só a vista, não paga nada para entrar. Não, não, pode E entrar aí só dá para para ir visitar. lá e dá para entrar só para visitar. E a gente adorou. Ele falou, agora eu lembrei. E aí a outra coisa que acabei de lembrar também é a gente fez um passeio de barco. Eu não queria muito fazer, porque eu falei, Uhum. ai, deve ser muito turisticão, não. Mas aí a gente falou, ai, vamos fazer, vamos. E foi bacana, porque a Aham. gente conseguiu ter uma visão da cidade por um outro ângulo, que isso era uma coisa que quando eles falaram, ah, a gente vai para Amsterdã e eu me empolguei para ir, eu queria muito ter ficado hospedada numa casa barco, Barco. só que era inviável. Sim, Mas eu vi que de fato muitas pessoas ainda moram nessas sim, casas. Tem um pouquinho ainda dessa coisa da preservação, porque a tendência natural era eles serem expulsos pela especulação do sim. preço e tal. Uhum. Mas achei demais assim ter feito esse passeio, porque a gente conseguiu ter essa visão da cidade pela visão do Rio, assim, né? E ver essas casas também que ainda funcionam. Com Você certeza. já entrou em alguma? Sim, inclusive a minha família veio me visitar agora no final do ano, vieram passar o Natal e o Ano Novo comigo, e as minhas tias ficaram hospedadas em casas barco. Ai, que Agora, incrível! existem dois tipos de casa barco diferente. Tem a Uhum. casa barco, que é aquela mais moderninha, que é meio que um bloco, assim, que não é Sim, mesmo um barco, mas ela fica na água. E tem os barcos de verdade. tá. As casas que as minhas tias ficaram, na verdade, eram barcos de verdade, que eles Nossa, transformaram numa casa. E é assim, é uma experiência única. Elas amaram, agora elas falam para todo mundo que todo mundo que vem para Amsterdã tem que ficar em casa barco, porque é realmente uma experiência completa, né, holandesa. uhum. Mas realmente o que você falou da questão do preço, etc., é muito verdade. Morar numa casa barco aqui é muito caro, muito mais caro do que você morar num apartamento normal, igual eu moro, Tá. além do que você tem os custos de manutenção. Porque, querendo ou não, né, a sua casa está Também. na água, então você precisa anualmente Uhum. tomar conta das coisas, porque senão, né, acaba com a sua casa. Então, É. acaba que quem mora hoje em dia em casa barco aqui, provavelmente pegou, recebeu da família, de herança, alguma coisa assim, porque hoje em dia é muito caro você comprar uma casa barco aqui. Tá. Mas o passeio de barco que você falou que você fez é realmente uma coisa super turística, mas eu sempre falo para as pessoas que tem que fazer, porque os canais de Amsterdã fazem parte do turismo da Sim. cidade, né? Então eu acho que realmente vale muito a pena, tem que fazer. Eu adoro fazer o passeio durante a noite. Eu Ah, sempre olha. recomendo as pessoas fazerem durante a noite, porque daí você consegue ver a cidade toda iluminada
E as pontezinhas ficam iluminadas à noite também. Então, eu acho uma experiência incrível fazer o passeio à noite. Mas tanto de dia quanto de noite. Das casas barco com as casas que a gente tem aqui no Brasil, mais ou menos seriam aquelas casas aqui no Brasil antigas, que aí são lindas, mas assim, para você morar é uma manutenção absurda. Exatamente. Você vai gastar muito mais com aquilo e é lindo, mas na prática do seu dia a Não dia é vai ser uma muito coisa muito prático, cara e não muito prática. Então, Uhum. eu consegui visualizar mais ou menos que em Amsterdã é assim, mas fiquei muito Uhum. feliz por ainda terem muitas. Sim, Então, as pessoas ainda valorizam isso, né? com certeza. Se eu não me engano, são uma média de 4.000 casas, barcos ainda, que você Tem consegue bastante encontrar. ainda. Tem bastante, é. Uhum. Legal. E uma outra coisa também que acabou chamando a atenção da gente foi que teve um dia que eu saí andando e falei, hoje eu não vou lugar turístico nenhum. Vou ficar só andando, andando, andando. Fui eu e meu cunhado até. E a gente ficou andando e a gente começou a observar as coisas do dia a dia da cidade. E aí Uhum. teve uma coisa que chamou a atenção da gente, que a gente viu uma escola. Uhum. E aí a aula na escola, teve uma hora que eles saíram da escola e foram para o parque na frente da escola e a aula foi ali. E a gente falou, que isso? Será que é alguma coisa, tipo, especial do dia? Ou será que eles têm mesmo esse costume? E depois a gente foi num outro museu e aí a gente viu que tinham crianças, tipo, tendo aula ali. Sim. Então, isso chamou a atenção da gente, assim, a maneira como eles estavam fazendo a educação ali daquelas crianças, né? Sim. Principalmente a época do ano que você veio, como eu já falei, abril, que é a época que todo mundo quer fazer coisa do lado de fora, as escolas acabam aproveitando, né, a oportunidade para trazer os alunos e fazer uma coisa diferente. Mas eu acho que isso é muito geral aqui na Europa, eu acho isso muito interessante, levar as crianças nos museus para ensinar elas, né, ali ao vivo. A gente Vendo, não tem muito isso no Brasil, mas eu Não, lembro também quando eu morava em Paris, quando eu visitei o Louvre, já fui algumas vezes, que eu sempre via excursão de escola visitando o Louvre. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que é uma forma de você incentivar as crianças a gostarem de arte, da cultura, né? Muito mais interessante do que se você sentar só vendo as coisas no quadro e escutando a professora falar. Então, Sim. aqui as escolas, como qualquer outro lugar na Europa, eu acredito, utilizam, né, dessa parte cultural que eles têm muito para ensinar as crianças de uma forma diferente. Principalmente essa coisa de fazer atividades ao ar livre, né? Aproveitar quando o tempo tá bom, porque a gente sabe que não é sempre que acontece. Então, as escolas gostam mesmo. Eu vejo direto aqui nos parques. E é muito interessante porque, assim, são grupos enormes, são, sei lá, de Eu 15 ia a falar 20 isso. crianças. Com Isso uma é uma coisa professora. que eu fico chocada. E eu falo isso porque minha mãe é professora. Eu pergunto para ela, isso daria certo no Brasil? Acho que não, Foi né? exatamente isso que a gente ficou pensando. Eu e meu cunhado, a gente falou, gente, se um se desgarra aqui do grupo, essa professora não vai dar conta. E, tipo, todo mundo tranquilo, as Nossa, coisas acontecendo normalmente. A aqui é gente ficou muito meio normal. chocado. Eu já vi uma vez uma excursão assim, eram umas 20, 25 crianças dentro do ônibus e era uma professora para tomar conta de todo mundo. E no ônibus a porta abre e fecha o tempo inteiro para alguém entrar, alguém sair. E eu ficava, gente, mas e se uma criança pula aqui fora desse ônibus, a professora não vai ver nunca. Ó, sua mãe tá falando que os alunos dela são educadíssimos. Ah, tá bom, claro, né? Aqui, Seu ó, a valor. Fernanda perguntou o que você acha da experiência daquele balanço no topo do prédio, se você tem alguma informação sobre. Eu não sei o Ah, que ela está perguntando. o nome desse prédio é Eiram Lookout e ele fica na parte norte da cidade, inclusive perto de onde eu moro. É um prédio que tem um pouco de tudo, na verdade. Ele é um hotel, ele tem restaurante, ele tem uma produtora lá dentro, mas ele acabou virando uma coisa turística, porque lá no topo, primeiro você tem uma vista maravilhosa da cidade, e segundo, porque eles têm um balanço no topo do prédio que você balança para fora do prédio. Nossa, Uma experiência assim com bastante adrenalina, bem emocionante. Mas eu já fui algumas vezes e eu acho bem legal. Eu acho uma experiência bacana para quem gosta de aventura, né? Para quem quer usar o balanço, mas também por ter uma vista muito legal da cidade e também o restaurante bar que eles têm lá em cima é bem legal. Então, eu acho que vale muito a como que pena. é o nome do lugar? Edam Lookout. Eda no local. Você não conhecia, tá aí uma dica bacana para É bem legal.
Sair Eu da acho que rota eles turística fizeram urbana. de uma forma meio proposital, porque essa parte que eu moro, que é a parte norte da cidade, é a parte mais nova. E por mais que não seja uma parte turística, eu acho que eles queriam, né, fazer com que os Explorar mais essa viessem parte para da cá cidade, também, para, puxar né, para aí. diminuir um pouquinho a quantidade de gente no centro. Então, esse Aram Lookout, eu acho que foi uma estratégia deles para trazer um pouco dos turistas para esse lado de cá também. E eu acho que deu super certo, porque bastante Você gente tem, visita. você tem um relógio aí, que eu tô sem relógio aqui para poder ver a hora. 3h50, temos mais 10 10 minutos. minutos, tá? Outra coisa que eu acho que é bem característica da cidade de Amsterdã, eu não fui nessa época, é a festa do rei, né? Que era para ser segunda-feira agora. Ah, é? Dia 27 de abril é o Dia do Rei aqui, é um dos maiores feriados que tem aqui na Holanda, que todo mundo espera e aguarda ansiosamente. E, nossa, eu tô triste que esse ano não vai ter Dia do Rei, mas é uma festa. Eu costumo dizer que é como se fosse a nossa semana de carnaval em um dia. Porque é basicamente o que é, assim, as pessoas vão para as ruas, todo mundo vestido de laranja, que é a cor oficial do país, né? E aí eles fazem alguns desfiles nos canais, então tem os barcos alegóricos, né? Que eles fazem os desfiles. E aí vai todo mundo pra rua, beber, curtir, aproveitar quando tem sol, né? Porque abril já costuma melhorar o tempo. Então é Aham. realmente o dia mais animado aqui na Holanda, é o Dia do Rei. E tem uma explicação de por que que a cor é laranja? A cor laranja, na verdade, se eu não me engano, tem mais a ver com o futebol do que com o país. Mas É assim, porque tem é alguma conhecido como coisa. laranja mecânica o time, né? Isso, mas assim, tem alguma coisa a ver também há um tempo atrás com alguma coisa de Oranha, que era o sobrenome de alguém que é laranja em holandês. Não sei explicar o certo o que que é, mas não tem nada a ver com a bandeira nem nada da Holanda, só acabou virando a cor do país, acho que pelo futebol. Mas assim, Entendi. todo mundo E, se a- e veste de aí é a laranja. cor predominante nessa festa também, né? Isso, aí todo mundo se veste de laranja, a cidade inteira, vai todo mundo para as ruas e também é um feriado conhecido para as pessoas venderem as coisas nas ruas. Então você caminha, você Mas vê o quê? aquelas Fica tipo criancinhas todas feiras? vendendo, feira de rua. Uhum. Porque Tá. normalmente não se pode vender coisa na rua, né? Fora esse dia. Então esse é o dia que as crianças aproveitam para vender, sei lá, cupcake, para vender os brinquedos. É uma diversão para as crianças esse dia também. Entendi. Aí é o feriado na Holanda toda, não só em Amsterdã que tem Na essa Holanda festa, na inteira, Holanda toda. em todas as cidades. Óbvio que aqui em Amsterdã acaba sendo maior por ser a cidade mais turística, mas em qualquer cidade que você for, você consegue curtir o Dia do Rei. Ah, estão pedindo aqui para você falar dos fogos do dia 1º de Ah, janeiro. isso deve ser a minha família, que eles ficaram um pouquinho assustados. Bom, Sério? Por aqui quê? na Holanda, eles têm uma tradição muito grande no Ano Novo de soltar fogos de artifício. A gente tem isso no Brasil também, é comum pra gente. Só que Aham. aqui na Holanda, o que acontece é que as pessoas vão para as lojas e compram 500 a 1.000 euros só de fogos de artifício. E aí vira uma guerra na cidade, como se Uma fosse. Todo competição mundo de quem solta mais. Exatamente. Todo mundo quer soltar os fogos, só que assim, vira uma coisa bem assim, diferente. Aqui perto de casa a gente desceu para soltar os fogos, a gente comprou também alguns fogos. Só que assim, você tem que tomar cuidado por onde você anda, porque em qualquer lugar que você vai tem alguém soltando fogos de artifício. Então, é uma coisa bem interessante. Eles gostam muito dessa tradição dos fogos de artifício aqui. E é o único dia do ano também que eles podem soltar fogos de artifício é na noite do Ano Novo. Ah, Então, tá. eles aproveitam o máximo possível. Tá. E outra coisa que eu acho que é legal da gente falar é da localização geográfica assim de Amsterdã. É muito fácil chegar em Amsterdã estando em outras cidades da Europa, né? Com certeza. O aeroporto daqui tem ótimas conexões com a Europa inteira. Além disso, tem também como você viajar de trem de lugares mais próximos, né? Então, se você estiver vindo da Bélgica ou da Alemanha, é um jeito fácil e prático de viajar de trem. Uhum. Mas até de ônibus, assim, acaba que daqui, se você estiver vindo de Paris ou de lugares mais para baixo, a viagem fica um pouco mais comprida, mas você consegue chegar em Amsterdã de qualquer jeito. E o que chamou muito minha atenção também foi a efetividade do transporte público. Eu desci no aeroporto, peguei. Aham, Eu acho que eu não peguei ônibus, eu acho que eu peguei o metrô direto. E aham. aí já desci bem perto do hostel lá que a gente ia ficar.
E aí fui andando, puxando minha malinha e foi muito fácil, assim, de usar o transporte. Ah, o Então, transporte apesar do público aqui. aeroporto, que às vezes a gente pensa, o aeroporto é longe, e às vezes é mesmo, e não vale tanto a pena se for uma viagem curta. Mas aí eu achei muito fácil de chegar no Aham. aeroporto. O transporte público aqui funciona muito bem, não só dentro de Amsterdã, como de outras cidades, porque querendo ou não, a Holanda é um país muito pequeno. Você Pequeno. consegue cruzar de norte a sul em 3 horas e meia de carro, digamos assim. Então, as conexões de trem são muito fáceis também. O aeroporto não fica em Amsterdã, fica em outra cidade, mas é uma cidade que fica muito próxima de Amsterdã. Por região metropolitana, assim, né? Isso, então assim, é muito fácil você chegar no aeroporto e pegar um trem e chegar em Amsterdã ou em qualquer outra cidade que você precise visitar. As conexões são muito boas. O transporte público funciona bem, o único problema é que é muito caro. Então, é aquela Tem que coisa. fazer as contas direitinho para ver o que Exatamente. compensa mais, né? Porque às vezes eu vejo gente me perguntando: eu quero ir para Amsterdã, mas é muito caro a hospedagem em Amsterdã. Será que vale a pena eu ficar em outra cidade? Aí eu falo: bom, você tem que pensar se o valor do transporte vai compensar no valor da hospedagem. Porque, por exemplo, da cidade que eu morava até Amsterdã, era 7,50 € um trecho. Muito caro. Então é caro. Então você tem que sempre pensar se realmente vale a pena. E se você também o que tem que pensar também, eu não sei se aí Airbnb é liberado, se não é, mas é de você, quando ir em grupo, alugar um apartamento, né? Ah, sim, sim. O Airbnb aqui, na verdade, não é totalmente liberado, mas você encontra. Apesar dos preços serem bem altos também, porque moradia em Amsterdã é uma coisa muito cara, aluguel de apartamento é muito caro e eles não têm apartamento suficiente para as pessoas que querem morar aqui. Então, Então a procura é muito maior que a oferta. Exatamente. Né? Então, acaba que até o Airbnb pode ser que saia mais caro. Normalmente, eu sempre aconselho as pessoas a olharem por Airbnb. Aqui em Amsterdã é o único lugar que eu falo, faz um balanço para ver se vale mesmo a pena, dependendo. Se você tiver com muita gente, obviamente o Airbnb sai mais em conta. Mas, às vezes, aqui o Airbnb não é tão barato quanto ficar num hotel. Então, tem que sempre fazer a pesquisa para saber o que vale mais a pena aqui em Amsterdã. Eu lembro que quando eu fui, a gente pesquisou muito, porque como nós éramos um grupo grande, a gente falou, de repente a gente alugou um apartamento, só que não. Não. Aí a gente acabou optando por ficar. A gente optou, na verdade, por ficar bem localizado e acabar não gastando nada com o transporte. Foi a escolha que a gente fez, assim. E pra gente foi muito bom, porque a gente saía, já tava ali no canal principal, assim, sabe? Então, nesse ponto foi bem legal essa escolha. E como nós éramos 8, eu nem considerei que eu fiquei num hostel, assim. Sim. Porque a gente tinha um banheiro só pra gente, o quarto era só nosso. Então, foi bem mais tranquilo. E esse hostel é super arrumadinho, né? Eu já vi foto. É super arrumadinho. Mas eu já vi foto que é um hostel bem bonitinho, bem limpinho. Então, no seu caso, realmente foi a melhor opção. A gente, de fato, não sentiu que a gente estava num hostel. Era como se a gente tivesse ficado num hotel, só que em vez de cada dupla ficar num quarto, a gente juntou todo mundo num quarto só. Ficou todo mundo num quarto só. Aí eram beliches, cada um tinha sua cama, tinha um armáriozinho. Era bem organizadinho, assim. Mas eu lembro que não foi uma coisa tipo, nossa, muito barato, porque a gente vai ficar num hostel. Não. Foi tipo o preço do que a gente pagaria se a gente ficasse num hotel padrão médio em qualquer outra cidade, assim. Realmente a hospedagem é bem cara. Eu considero Amsterdã como uma cidade cara para se visitar. Assim, não só essa questão de hospedagem, mas assim, questão de restaurantes, etc. Eu já visitei cidades na Europa que têm um preço muito mais em conta do que Amsterdã. Mas a questão do preço dos hotéis é porque realmente a cidade é muito pequena e não tem a questão da oferta e da demanda, né? Exatamente. Então, eles precisam realmente colocar o preço lá em cima, porque senão fica insuportável. Mas... Bom, a Instagram tá me avisando aqui que a gente tem 35 segundos para acabar. Então, eu queria, Natasha, te agradecer muito. Eu adorei o nosso papo. Muito obrigada. É muito legal a gente conversar com quem mora, a visão de que você tem aí. E eu acho que foi bem esclarecedor para as pessoas que não conhecem ficarem com bastante vontade de conhecer Amsterdã. Com e quem certeza. Conhece ficar com vontade de voltar. Venham, vocês não vão se arrepender. É muito legal. Muito obrigada.
Bom final de semana pra você, viu? Você também. Beijo. Beijo, tchau, tchau.